Graça e paz, irmãos. Muito bom estar com os irmãos mais uma vez, mais uma manhã que o Senhor nos concede, para podermos aprender dEle, para podermos ser edificados pela Sua palavra e salvos pelo Seu poder. Antes, irmãos, da gente abrir o texto base sobre o qual nós estaremos meditando nessa manhã, eu convido os irmãos a gente ler um versículo que está em Tiago, capítulo 1, versículo 2. E eu convido a igreja a ler junto comigo esse versículo. Vamos lá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mais uma vez, meus irmãos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso aqui não faz sentido. A palavra de Deus está dizendo para a gente ter motivo não apenas de alegria, mas motivo de toda alegria. O passardes não por uma provação, nem por algumas, mas por várias. Como assim? Como é possível a gente ter toda a alegria no meio do sofrimento? É o que nós pretendemos responder na manhã de hoje, com o texto que nós iremos trabalhar, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, de 22 a 33. Irmãos, apenas uma orientação com relação aos boletins. Vocês estão com os boletins na mão? Mas eu vou fazer como eu tenho feito as últimas vezes que eu estive aqui no período da manhã. Eu me sinto mais à vontade em trabalhar com vocês aqui sem o boletim. Eu me sinto mais livre. Porém, o boletim, ele é uma suma, ou é um resumo de tudo aquilo que nós vamos tratar aqui. De modo que depois eu sugiro que o irmão revisite o boletim e faça a leitura dele para que fixe o conhecimento no coração. Tá? A leitura do boletim, se você cronometrar, você vai ver que dura em torno de 10 a 12 minutos. Muito rapidamente você consegue ler, tá bom? Eu vou fazer então, como a gente costuma fazer, uma primeira leitura do texto todo e em seguida nós voltamos meditando verso a verso no que está escrito aqui. Como o texto é longo, meus irmãos, eu farei a leitura sozinho, mas eu peço que os irmãos acompanhem pela tela, tá? A palavra de Deus diz assim, Mateus 14, de 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo,
verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós pedimos que nessa manhã, nessa reunião solene do teu povo, tu nos visites graciosamente com uma porção dobrada do teu Espírito, para que ao final da reunião nós possamos fazer como esses discípulos aqui, adorarem o Senhor Jesus e declarar de coração que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que texto maravilhoso, não, meus irmãos? Que narrativa é essa que nós temos diante de nós? E agora eu queria meditar nesse texto com os irmãos, para a gente poder ser edificado por todas as maravilhas que aqui estão. Antes de nós entrarmos no texto, é muito importante, irmãos, que nós compreendamos o contexto em que isso aqui aconteceu. Eu vou dar para vocês rapidamente o contexto histórico em que essa passagem de Mateus 14, do 22 ao 33, essa tempestade pela qual os discípulos passaram, em que contexto isso aqui aconteceu? Rúbia, pode colocar o 22, por gentileza? O texto começa dizendo assim, logo a seguir ao quê? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu um pouco antes. Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte de João Batista. João Batista, além de ser primo de Jesus, era o seu precursor. Era aquele que anunciava a vinda do Messias. E João Batista fora decapitado por Herodes. Jesus recebeu essa notícia. E a Bíblia diz que nesse mesmo tempo, os discípulos que Jesus tinha mandado para pregar o Evangelho voltaram, os 12. E eles estavam muito cansados da jornada que eles tinham enfrentado, porque eles não tinham tempo nem de comer, porque eram muitos os que vinham para ser curados. Então, o cenário, meus irmãos, era de uma exaustão psicológica e uma exaustão física. Jesus estava arrasado psicologicamente, porque o seu primo havia sido morto. O seu precursor havia sido decapitado. E eles estavam também exaustos fisicamente. Então a gente vai ler nos relatos paralelos, não vou visitar, irmãos, esse mesmo texto que nós lemos, está registrado em Mateus, em Marcos e em João. Quando a gente lê os 3 textos juntos, a gente consegue extrair essas verdades que eu vou estar trazendo já pronta para os irmãos aqui. Mas a gente sabe, irmãos, que Jesus chamou seus discípulos para se retirar a um lugar à parte. Por causa da exaustão psicológica, da exaustão física, eles quiseram se retirar num barquinho para poder descansar. Jesus queria tirar umas férias, eu acho, um descanso para os seus discípulos e para ele. Porém, a Bíblia conta que na hora que eles chegaram com o barquinho lá do outro lado, a multidão tinha visto eles no mar, eles foram pela terra e chegaram antes deles. Então, quando Jesus chegou lá para descansar com seus discípulos, tinha uma galera lá esperando. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor, ele se compadece da multidão. E mesmo cansado, ele atende todos. E ele ensina todos. E ele cura todos. E não apenas isso. Vai ficando tarde e eles vão começando a ficar com fome. E aí então Jesus realiza lá o milagre, o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Nesse milagre, a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você pode calcular, sem medo de errar, você pode estimar mais ou menos entre 15 até 25.000 pessoas naquele milagre da multiplicação dos pães. Certamente, o milagre mais notório de Jesus. O milagre mais público, porque foram 20.000 pessoas que o presenciaram. Esse é o contexto em que essa nossa narrativa aconteceu. E ele começa assim,
logo a seguir. Ou seja, logo a seguir à multiplicação dos pães, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Essa palavra compelir, o que significa compelir? Vou dar um exemplo. Quando um filho meu precisa tomar uma injeção, eu não convido meu filho a tomar injeção, eu preciso compelir o meu filho a tomar uma injeção. Porque ele não vai de bom grado, entende? Compelir significa forçar, obrigar. E foi isso que Jesus fez, compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. Por que ele fez isso, meus irmãos? Por causa do contexto que eu expliquei para vocês. Eu expliquei para vocês o contexto histórico. Cansaço, férias frustradas, multiplicação dos pães. Esse é o contexto histórico. Mas há, irmãos, um contexto espiritual aqui. Um contexto em que Jesus estava sendo tentado. Você pensa, os poderosos queriam matá-lo. E, inclusive, já tinham matado o seu precursor, João Batista. Mas as multidões, a gente vai ler em Marcos, João 6,15, nós não vamos lá, mas está escrito que depois desse milagre da multiplicação dos pães, as multidões queriam tomá-lo para fazê-lo rei. E os próprios discípulos, nós sabemos que esperavam um Messias, um rei terreno. Vocês lembram de Tiago e João brigando? Senhor, quando o Senhor virar rei aqui, eu quero sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo. Essa era a expectativa deles, um Messias terreno. Então Jesus, ele está no meio de uma terrível tentação, meus irmãos. Uma tentação de abandonar o seu objetivo e ser feito rei aqui na terra. Mas Jesus, ele tinha um objetivo muito claro: a cruz. Quando ele desceu do céu, ele tinha isso muito claro com ele. Eu vou até lá, meu Pai, para caminhar até a cruz. Queridos, a agenda de Jesus não é terrena, é espiritual. Jesus não veio para subir num trono terreno. Ele veio subir numa cruz. Jesus não veio, meus irmãos, para trazer pão. Ele veio salvar pecadores. Jesus não veio curar doenças, ainda que ele tenha feito isso. Não foi esse o objetivo da vinda dele. Ele veio dar vida eterna. Por isso, porque os discípulos queriam fazer um rei terreno, porque as multidões queriam fazer um rei terreno, e ele estava tentado, então ele compeliu os discípulos a embarcar. E ele mesmo despediu as multidões, porque se os discípulos estivessem ali, ele não ia conseguir fazer isso. Senhor, que hora que o Senhor vai se revelar? Nós queremos que o Senhor seja... Vamos expulsar Roma. Essa era a mentalidade terrena dos discípulos. Irmãos, todos os problemas terrenos que existem hoje, seja doença, sofrimento, desemprego, saúde, relacionamento, todos esses problemas, na verdade, meus irmãos, eles não são o verdadeiro problema. Eles são apenas um sintoma, ou sintomas do real problema. O real problema, irmãos, se chama pecado. Só existe doença porque existe pecado. Só existe sofrimento porque existe pecado. Jesus não atua nos sintomas apenas, meus irmãos, ele atua na causa. Ele não veio resolver problema de doença, ele não veio para resolver problema de dinheiro. Ele veio resolver problema de pecado. Todos os problemas decorrentes do mundo decorrem do pecado. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como ele tinha esse objetivo claro, de caminhar para a cruz e não sentar num trono, ele compele os discípulos a embarcar, e ele mesmo dá tchau para a galera.
ele despede as multidões. Versículo 23 diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Irmãos, tem um momento no ministério de Jesus que os discípulos chegam para ele e falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Em nenhum momento os discípulos chegam assim: Senhor, ensina-nos a fazer milagre. Ou Senhor, ensina-nos a curar. Ou Senhor, ensina-nos a ensinar a Bíblia. Mas isso eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque se tinha uma coisa, meus irmãos, que Jesus fazia, que chamava muito a atenção, era a sua vida de oração. Pensa comigo, ele estava exausto, como eu já mencionei. Ele estava exausto psicologicamente, irmãos. Ele estava exausto fisicamente. Além de ter as férias frustradas, ele ainda trabalhou um dia inteiro, curou milhares e milhares e milhares de pessoas. Ele estava bagaçado de canseira. Mas ainda assim, ele foi orar. Por quê? Porque ele estava espiritualmente necessitado. A tentação era muito grande. E não existe, irmãos, não existe vitória na vida cristã sem dependência do Pai. Como nós somos falhos nesse quesito. Como eu sou falho, meus irmãos, nesse quesito. Às vezes você teve um dia tranquilo, mas chega no final do dia, a tua oração é de meio segundo e você já está dormindo. E eu quero falar aqui como os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Quão negligentes nós somos nesse quesito. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os irmãos sabem que essa daqui foi a segunda tempestade pela qual os discípulos passaram, né? Eles já tinham passado por uma, mas tem uma diferença entre a primeira e a segunda. Na primeira tempestade, Jesus estava com eles no barco, vocês lembram? Ele até estava dormindo. Mas nessa segunda, os discípulos estavam sozinhos. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está sendo didático. Ele está preparando os seus discípulos para a sua futura partida. Ele está ensinando os discípulos a ficar sozinhos, sem a presença física dele. E aqui, meus irmãos, nesse versículo 24, nós temos uma belíssima figura da igreja. Os discípulos no mar, com vento contrário, açoitado pelas ondas, mas Jesus lá no alto, intercedendo por eles. Enquanto nós estivermos aqui, queridos irmãos, o vento sempre será contrário. Enquanto nós estivermos aqui, nós sempre seremos açoitados pelas ondas. Mas saiba de uma coisa, a Bíblia diz que Jesus está lá em cima intercedendo por nós. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus e intercede por nós, Romanos 8:34. A Bíblia diz que Ele vive sempre para interceder por nós, Hebreus 7:25. Sempre. E aqui, nesse versículo 24, eu já quero extrair um primeiro princípio muito importante, irmãos, acerca das provações. Primeiro, esse princípio tem que estar claro para cada um de nós, para que você não se frustre com o cristianismo. O princípio é: os discípulos de Jesus não estão imunes às tempestades da vida. Há por aí, meus irmãos, muito disseminada, uma teologia triunfalista. Aceite Jesus, dizem eles, e todos os seus problemas serão resolvidos. Jesus está aqui para resolver todos os seus problemas. Essa teologia triunfalista, irmãos, essa teologia da prosperidade, ela não é bíblica. Porque se você olhar para a Bíblia, do começo ao fim, você não vai achar um homem de Deus sequer que não tenha passado por aflição. Se você olhar
Para os profetas, todos, me diga um que teve vida leve. Jogados na fornalha, cerrados pelo meio, desprezados pelo seu próprio povo, encarcerados. Esses são os profetas, os homens de Deus. E os discípulos? Estão aqui, nesse barco. Os discípulos de Jesus, obedecendo a sua vontade. Eles estão fazendo o que Jesus tinha falado. E ainda assim, irmãos, eles estão no meio de uma terrível tribulação. Esses discípulos que mais tarde se tornaram apóstolos, dos 12, meus irmãos, 11 foram mortos. Martirizados. Assassinados. Passados ao fio de espada. Crucificados de ponta cabeça. Então, primeiro princípio importante. Os discípulos de Jesus não estão imunes às tempestades da vida. O próprio Senhor Jesus, olha a vida dele. Livre de tempestade? Livre de tribulação? Ou o homem de dores que sabe o que é padecer? A sua vida. A tua vida é livre de tribulação? Então, não caia nessa mentira da teologia da prosperidade. Teologia triunfalista, que Jesus vai resolver todos os seus problemas. É mentira. E aí, irmãos, como eu falei, essa mesma história está relatada em outros 2 evangelhos. E quando a gente faz o cotejamento e olha para todos eles de maneira conjunta, a gente observa umas coisas interessantes. Nós não vamos lá, só vou citar para vocês. Nós estamos lendo aqui que o barco já estava longe a muitos estádios da terra. Ficou imprecisa a informação, mas João diz que era de 25 a 30 estádios. Cada estádio dá mais ou menos 185 metros. Fazendo a conta, não é que eu estou fazendo de cabeça, eu já fiz. Né? Mais ou menos, meus irmãos, eles estavam a 5 quilômetros de distância. 5 quilômetros. E Marcos vai dizer que eles lá no meio daquela tempestade, a 5 quilômetros de distância, Jesus estava vendo eles. Eu pergunto para você, como é possível um homem, um ser humano, ver à noite, no meio de uma tempestade, a uma distância de 5 quilômetros? Só há um jeito de ver uma situação como essa, pelos olhos da onisciência. Jesus, onisciente que é, estava vendo o que estava acontecendo, ainda que eles não estivessem presente com eles. E aí, meus irmãos, é importante, eu quero trazer aqui um segundo princípio. Jesus, onisciente que é, óbvio que ele sabia dessa tempestade. Claro que ele sabia, ele é onisciente. Mas ainda assim, ele não apenas permitiu que aqueles irmãos pegassem a tempestade, como ele também compeliu os discípulos a embarcar rumo àquela tempestade. Então, o princípio que eu quero que vocês entendam é que o Senhor é soberano sobre cada uma das tempestades pelas quais nós passamos. Ele sabe que nós estamos passando, e Ele não apenas permitiu que nós passássemos, como nos compeliu a elas. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, quarta vigília, irmãos, eles dividiam a noite em 4 períodos iguais de 3 horas. A primeira vigília, 6 da tarde até 9 da noite. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília, a última, das 3 da manhã até as 6, a hora que amanhece. Então o texto está dizendo que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Irmãos, a tempestade era, de fato, terrível. Terrível. Porque, em condições normais, essa viagem poderia ser feita em torno de 2 horas.
Esses caras tinham saído às 6 da tarde, ao descambar do dia. Ou seja, eles saíram às 18 horas. E Jesus foi ter com eles na quarta vigília, era pelo menos 3 da manhã. Isso significa dizer que eles já estavam há pelo menos 9 horas, remando inutilmente. Por que Jesus demorou tanto se ele estava vendo? Estava vendo os discípulos dele, obedecendo ele, sofrendo daquele jeito, e por que ele demorou tanto? 9 horas de angústia. Irmãos, aqueles homens eram pescadores, experientes. Eles conheciam o mar. Eles conheciam o mar da Galileia que nem a palma da mão. Mas eles estavam lá se batendo e não saía do lugar. Angústia. Por que Jesus demorou tanto? Justamente porque eles conheciam o mar. E, irmãos, o homem tem um problema sério, que é a autossuficiência. O homem, nós, temos a tendência de nos estribar no nosso próprio entendimento. De tentar resolver as coisas com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente aprendeu, da nossa maneira, com a minha força, com a minha perseverança, com a minha autoconfiança. E a Bíblia diz, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Então por que Jesus demorou? Porque ele queria ensinar isso aqui. O teu conhecimento de nada serve a hora que a tribulação chegar. Ele esperou até aqueles homens chegarem ao fim de si mesmos. Ele esperou intencionalmente. Quantas vezes, irmãos, nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito? O pastor Glenn, ele tem falado sempre sobre a oração da entrega. Você ora ao Senhor e entrega aquilo que você colocou diante do Senhor. Sabe por que a gente não entrega, irmãos? Porque nós somos autossuficientes. A gente ora ao Senhor, entrega, mas a gente pega de volta porque nós queremos resolver do nosso jeito. Você que está orando pelo teu marido há tantos anos, ele mudou? Você que está orando pela tua esposa, para ela mudar, você não vai ter a capacidade de mudar, entenda isso. Então, o que o Senhor quer ensinar é que nós não podemos nos estribar naquilo que a gente conhece. Então, Ele espera a gente ir até o fim, a gente tentar, até cansar, até desesperar. Aí Ele vem. Mesmo que seja na quarta vigília, mas Ele vem. E isso, irmãos, eu quero que nós precisamos saber. Ainda que pareça demorado, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Sempre. Ele está lá intercedendo, olhando, acompanhando e medindo. Mas na hora exata, Ele vem. E Ele vem, irmãos, não de maneira simples. Ele vem demonstrando poder e grande glória, andando por sobre o mar. Ele estava aqui também, mais uma vez, sendo didático. Ele estava como que dizendo para aqueles discípulos assim: esses ventos que estão te afligindo, essas ondas, esses mar com rijos ventos e essas ondas fortes que estão ameaçando a vida de vocês, vocês estão desesperados, essas coisas todas estão literalmente debaixo dos meus pés. Eu criei o céu, eu criei o vento, eu criei o mar, é tudo meu. O que te aflige hoje? Uma doença? Jesus criou o corpo humano. Você acha que Ele não sabe do que está passando? O que te aflige hoje? Um relacionamento? Jesus criou a alma humana. O que te aflige hoje? Desemprego? Dinheiro? Ele diz assim: meu é o ouro e minha é a prata. Tudo é dele. Tudo aquilo que te aflige estão debaixo dos pés do Senhor. E a gente, olhando na Bíblia, a questão do mar, aqui não é o caso, mas você vai ver na Bíblia que o mar, ele é um símbolo da agitação humana. O mar, muitas vezes, ele representa as nações, sempre agitadas de um lado para o outro. O mar representa os poderosos, irmãos. O poder político, o poder militar, o poder econômico.
Eu não sei vocês, mas quando eu olho para a política, por exemplo, a tendência que eu tenho muitas vezes é de me angustiar e ficar aflito ao ver tudo que está acontecendo por aí. Mas, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos lembrar: todos os poderosos da terra estão debaixo dos pés de Jesus. Todos. O judiciário corrupto está debaixo do pé dele. Político ladrão, mentiroso, opressor, estão debaixo dos pés de Jesus. Trabalham para a vontade do Senhor, ainda que não saibam. Irmãos, ele é o Rei dos reis. Não tem nenhum acima dele e nunca terá. Nunca terá. Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, olha só, irmãos, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Irmãos, a cena aqui, tenta imaginar, é cômica. 12 marmanjos barbados, gritando: fantasma! Às vezes a gente até dá risada, né? Mas, irmãos, eu acho que nós faríamos exatamente a mesma coisa. Pensa, 9 horas, usando todo o teu conhecimento, inutilmente. 9 horas remando, sem sair do lugar. 9 horas de impotência. Desespero, irmãos. E aí aparece um cara andando em cima da água. E lembra que estava escuro, era uma tempestade e era de noite. Como é que eles viram esse cara? Com certeza foi quando brilhou um relâmpago. Pau! Aí dá aquela piscada, aquelas filmes de terror. Os caras desesperados vê Jesus em cima da água e aquele relâmpago, aquele trovão e chuva. E eu ia gritar, irmãos: meu Deus! É um fantasma. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque o desespero, muitas vezes, ele faz com que nós não reconheçamos Jesus, mesmo quando Ele está bem na nossa frente. O desespero faz isso conosco. E aqui já fica uma pequena aplicação, meus irmãos. É muito importante nós procurarmos conhecer o Senhor nos momentos de bonança. Eu já acompanhei pessoas queridas, próximas, que num momento de muita angústia, nem sequer conseguiam ler a Bíblia. No momento de muita angústia, você não consegue nem concentrar no que o texto está dizendo. Você não consegue orar. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Então, é muito importante que, se você agora está num momento de bonança, de paz, de tranquilidade, esse é o melhor momento para conhecer o Senhor, para que, quando vier a tribulação, você consiga reconhecê-lo mais facilmente e não chamá-lo de fantasma. Versículo 27. Então os discípulos gritaram de medo, achando que era um fantasma. Mas Jesus. O mas na Bíblia é maravilhoso, né, irmãos? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, ainda que nós não reconheçamos Jesus na tormenta, Jesus sempre se revela a nós. Como Ele é maravilhoso, meus irmãos. E ainda que pareça demorado, quando chega a hora exata que Ele determinou, não é a hora que a gente espera, a hora que Ele determinou, a Bíblia diz que Ele imediatamente fala conosco. Imediatamente, naquele instante que Ele escolheu. E olha que palavras maravilhosas, meus irmãos. Tende bom ânimo. Você está desanimado, Ele fala:
tende bom ânimo. Ele disse essa mesma palavra um pouquinho antes de morrer, lá na ceia, vocês lembram? Diz assim, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele diz, sou eu. Sou eu quem? O eu sou. Não temais. Segundo o pastor Glênio, existe essa expressão 365 vezes na Bíblia, né, pastor? 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Não temais. E eu quero fazer também chamar a atenção para uma coisa muito interessante, irmãos. Quando ele diz essas palavras, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, veja bem, a tempestade ainda não tinha terminado. Estava no meio da tempestade. Isso quer dizer o quê? Que a nossa paz não depende das circunstâncias. A nossa paz, irmãos, está na pessoa de Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos, sabe o quê? Paz com Deus. A nossa alegria não está nas circunstâncias. A nossa alegria está no Senhor. Eu ouvi uma irmã falando ali, graças a Deus. Graças a Deus a nossa alegria não está nas circunstâncias porque elas oscilam. E agora, irmãos, verso 28, nós começamos a ver a participação especial do Pedrão. Pedro sendo Pedro. Nosso irmão. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor. Aqui, se a gente olhar, irmãos, num primeiro momento, a primeira impressão que nós temos é que foi um ato de incredulidade. Pô, Jesus estava ali na frente deles, conversando com eles, e aí o Pedro fala assim, eu sei que você falou que é você, Senhor, mas se é mesmo, não parece um ato de incredulidade? Mas, irmãos, se a gente olhar com mais calma, ao meu ver, foi um grande ato de fé. Pedro, irmãos, ele diz assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O que eu vejo aqui? Pedro creu que era melhor estar com Jesus lá no meio do mar do que ficar no barco longe de Jesus. É melhor estar com aquele que pode me salvar do que recorrer a qualquer recurso humano para a minha salvação. E ele, irmãos, eu acho isso aqui lindo. Ele diz assim, ele não fala assim, permita que eu vá até a ti. Não, ele diz assim, manda-me ir ter contigo. Ele aqui, irmãos, ele já reconhece o senhorio de Jesus. A tua palavra para mim é ordem, Senhor. Manda-me ir ter contigo. Então eu creio, irmãos, que isso aqui não foi um ato de incredulidade, mas um grande ato de fé. Tanto é que Jesus, tanto foi um ato de fé, irmãos, que Jesus não o repreende. Verso 29. Jesus não repreendeu, pelo contrário. Ele disse, vem. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A gente pode falar que isso aqui é um ato de incredulidade. Foi nada, irmãos, foi um grande ato de fé. Pois qual dos 12 teve coragem de descer do barco? Qual dos 12? Um só. Irmãos, só tem 2 homens na história da humanidade que andaram sobre as águas e um deles é Pedro. Então, nunca olhemos para essa situação aqui achando que o Pedro teve uma falta de fé. Foi um grande ato de fé. Sem dúvida. Ele teve coragem para descer do barco. Agora eu te pergunto, como ele teve coragem de descer do barco? Pela fé na palavra de Jesus. E pergunto, como ele andou sobre as águas? Pela fé na palavra de Jesus. Mas, irmãos, como a gente vai ver no próximo verso, verso 30, tem um porém ali. Tem um porém nessa história. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Enquanto ele olhava para Jesus, ele desceu do barco.
e andou sobre as águas. Mas no exato momento que ele atentou para as circunstâncias, ele teve medo, a Bíblia está dizendo, e começou a afundar. Por isso que o autor de Hebreus diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A Bíblia, irmãos, apresenta Pedro, é claro que ela apresenta Pedro como um cara impetuoso, como um cara intempestivo, como um cara que toma decisão precipitada. Sim, a Bíblia fala dele nesse sentido. Mas mais do que isso, irmãos, a Bíblia tem a intenção de nos mostrar que Pedro, ele, com todo aquele ímpeto dele, com aquele jeito dele, ele era, na verdade, como que um líder natural daqueles discípulos. Você vai ver que sempre ele fala em nome do grupo. Então ele é como que um representante dos 12. E não apenas, irmãos, Pedro é um representante dos 12, ele é um representante meu e teu. Pedro representa a nossa pessoa, porque nós, assim como ele, temos uma fé vacilante, irmãos. Uma hora a gente crê de tal maneira que a gente desce do barco e anda. Em outros momentos, a gente atenta para as circunstâncias e a gente tem medo e começa a afundar. A gente cantou o último cântico aqui, né? Se a minha fé vacilar, é assim que a nossa fé é, a nossa fé vacila. Mas o mesmo cântico diz, Cristo susterá. Então, Pedro é uma figura nossa, uma fé que vacila. Em determinado momento, nós recebemos fé para crer, e nós descemos do barco do mundo, e fomos nascidos de novo. Nós cremos nisso. Mas, ao longo da caminhada, quantas vezes nos falta a fé, irmãos? Então, Pedro é esse estereótipo. É o nosso tipo. E aí eu pergunto para você, o que fez o Pedro afundar? Foi a tempestade? Então beleza. Então, se tirar a tempestade, ele anda tranquilo em cima da água. Não foi a tempestade que fez Pedro afundar. E nem tampouco foi o Pedro. Porque então, é como se ele dissesse assim, ops, me desconcentrei, deixa eu voltar. Não foi, irmãos. Quem fez Pedro afundar, ou quem permitiu que Pedro afundasse, era o mesmo que antes o sustentara. Jesus. Foi Jesus que deixou Pedro afundar. Porque era Jesus que estava sustentando Pedro. E aí, quando Jesus viu Pedro vacilando, então Jesus, para tratar com ele, permite que ele afunde. E as aflições, irmãos, quando são enviadas por Deus, ou quando são permitidas por Deus na nossa vida, elas sempre são uma bênção. Porque quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, a gente grita por socorro. Olha a oração do Pedro aqui. Começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Irmãos, essa aqui eu acho que é a oração mais curta da Bíblia. Salva-me, Senhor. Ele não orou assim, ó Deus, Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, Salvador de Israel. Senhor, salva-me. A oração mais curta da Bíblia. E foi muito rápida essa oração, irmãos, a gente não se dá conta, né? Mas está dizendo ali que ele, começando a submergir, ele gritou. Pensa comigo, você está lá, você vai na beira da piscina. Aqui é a beira da piscina, aqui está a água. Aí você dá um passo para frente. Quanto tempo demora para você afundar? Uma fração de segundos? Essa foi a duração da oração dele. Salva-me, Senhor! Uma oração de meio segundo. Eu gosto a parábola do fariseu e publicano também. O fariseu ele faz uma mega oração, vocês lembram? Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem sou ainda como esse publicano. Eu jejuo, dou o dízimo 2 vezes por semana, eu sou isso, eu sou aquilo, tá. Aí o publicano, a Bíblia diz que o publicano nem ousava levantar a cabeça longe. Batendo no peito, ele diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Uma oraçãozinha desse tamanhozinho, mas feita do fundo do coração.
E essas orações, meus irmãos, por mais curtas, por mais simples, por menos teológicas que elas possam parecer, quando feita do coração, o Senhor ouve prontamente. Como a gente vai ver no verso 31. Olha lá. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, irmãos, aqui está o cerne de todo o problema. Homem de pequena fé. E assim também é conosco, irmãos. Assim como Pedro teve coragem e fé para descer do barco, mas não teve fé para caminhar até o final, assim também nós, irmãos, temos uma fé suficiente que nos salvou, mas nós não temos fé suficiente para caminhar até o final. Então é o Senhor que precisa trabalhar na nossa vida. O Senhor trabalha a nossa vida por meio de provações com um objetivo: aumentar a nossa fé. Quando nós somos impotentes, meus irmãos, quando a situação sai totalmente do controle das nossas mãos, ali, e somente ali, nós aprendemos a depender menos de nós e mais do Pai. E aí o versículo 32 diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. É interessante, né? Somente depois que Jesus ensinou o que ele queria ensinar, é que cessou o vento. Ele tinha o poder para cessar antes, porque ele cessou aqui, o vento cessou de acordo com a vontade do Senhor. Por que ele não cessou antes? Quando ele estava lá no monte, os discípulos lá embaixo, por que ele já não cessou, já não resolveu o problema? Porque Jesus tem um propósito com as provações. Então ele usa as provações para trabalhar na vida da galera. A hora que ele trabalha e ensina o que ele quer ensinar, cessam as provações. O problema dos discípulos, irmãos, não era a tempestade. O problema deles é a autoconfiança. Ou, em outras palavras, a pouca fé. A autoconfiança é confiar em mim, a fé é confiar em Deus. Deus precisa trabalhar isso na nossa vida. Diminuir a confiança que nós temos em nós até zerá-la. Para que toda a nossa confiança esteja nele, ou seja, fé. Verso 33, perdão. Esse é o versículo-chave para entender a passagem e o versículo-chave para entender as provações nas nossas vidas. Diz assim: os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Irmãos, os que estavam no barco fizeram o quê? Adoraram Jesus. E disseram: você é o Filho de Deus. E esse é o terceiro princípio importante que eu quero mostrar para vocês nesse texto. O Senhor usa as provações para nosso benefício e para o louvor da sua glória. As provações têm o propósito de gerar um conhecimento maior em nós, um conhecimento espiritual, acerca de quem nós somos, inúteis, e acerca de quem Deus é, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, Jesus. Essa, irmãos, foi a primeira vez nos evangelhos que os discípulos discerniram quem era Jesus. Você sabe que teve duas tempestades, né? Já falei. Na primeira tempestade, que Jesus estava lá no barco, no final que ele acalmou o vento, eles disseram assim: quem é este que acalma os ventos? Mas nessa tempestade aqui, a Bíblia está dizendo que eles o adoraram e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Os que estavam no barco o adoraram, meus irmãos. Então, só quero relembrar os 3 princípios acerca das provações pelos quais nós passamos aqui. Primeiro, os discípulos de Jesus não estão imunes às tempestades da vida. Não cria essa expectativa de um cristianismo, como Maurício fala, cristianismo Disney World. Que Jesus vai resolver todos os seus problemas e você vai viver uma vida suave. Isso não é bíblico. Segundo, o Senhor é soberano sobre cada uma das tempestades da nossa vida. E terceiro, Ele as usa para o nosso benefício e para o louvor da sua glória. Tá? Eu só quero mostrar para vocês agora, irmãos,
o quanto as provações são importantes. Eu vou mostrar na prática para vocês. O quanto nós precisamos das provações. É um texto que está em João 6, 66. Irmãos, eu quero só dar o rápido contexto aqui para vocês entenderem. Lembra aquela galera que Jesus curou? Jesus tentou tirar umas férias, ele foi frustrado porque a galera, uma multidão chegou lá. Lembra? Lembra? Aí a Bíblia diz que Jesus curou todos. Jesus ensinou todos. E os despediu. Não, e não só os ensinou, ainda multiplicou pães. Deu pão para toda aquela turma. Lembra? Aí Jesus despediu a multidão e compeliu os discípulos para o barco. Os discípulos atravessaram de barco, naquela tormenta que nós acabamos de ler. A multidão foi sem tormenta. Foi pelo terra firme. E no outro dia, essa multidão encontrou Jesus. E sabe o que eles queriam? Pão. Eram socialistas. Senhor, cadê aquele pão lá? Porque esse era o Messias que eles queriam. Um Messias terreno que cuidasse da pança deles, das doenças deles. Então eles chegam para Jesus, nós queremos pão. E aí Jesus, depois você leia na sua casa, João capítulo 6. Jesus prega o sermão chamado o Sermão do Pão da Vida. E Jesus diz resumidamente o seguinte, vou resumir em uma frase. Olha, eu não vim para dar pão para vocês comer. Eu vim para morrer pelos pecados. Eu vim para perdoar pecado. Eu vim para resolver o problema do ser humano, e o problema do ser humano não é pão, é morte. Eu sou o pão da vida, eu vim para dar vida. Não vim cuidar do seu Joanete. Eu não vim aqui cuidar para você ter uma casa melhor, ainda que ele faça essas coisas, irmãos. Eu vim aqui para resolver o teu problema. O teu problema é a morte. Você é um pecador. É isso que eu vim resolver. E ele fala assim, não trabalhem pelo pão que perece, mas pelo pão da vida que sou eu. Procurem me conhecer, porque eu sou a vida. Ele prega esse sermão, e o resultado é esse aqui que está diante de nós. À vista disso, né, desse sermão, à vista de Jesus não ter dado pão, mas ter dado uma palavra, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Veja, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Sabe como que é o nome disso aqui, irmãos? Apostasia. Mas olha o 67, até o 69. Então, perguntou Jesus aos 12. Qual 12? Os 12 que passaram pelo barquinho. Os 12 que passaram pela tormenta. Os 12 para quem o caminho foi mais difícil do que vir andando pela beirada. Perguntou Jesus aos 12. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, sempre ele, né? Sempre o nosso amigo, o nosso representante. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, benditas provações. Os discípulos que apostataram, irmãos, eles receberam todo tipo de bênção terrena, prosperidade, foram curados, foram ensinados, ganharam pão. De que adiantou? Nada. Agora, esses discípulos que atravessaram aquela terrível tormenta que nunca eu e você iríamos escolher atravessar de bom grado. Mas esses discípulos, por causa da provação que o Senhor trouxe sobre a vida deles, lá no barco eles já tinham dito, verdadeiramente és o Filho de Deus. E agora eles dizem, nós temos crido.
e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vocês entendem agora, irmãos, por que Tiago disse aquilo? Aquele versículo que nós abrimos no começo da manhã? Vamos voltar nele? Tiago 1, 2. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E ele continua dizendo assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que nós vimos lá na cena do discurso do pão da vida, nós vimos apostasia de um lado e perseverança do outro. As provações, irmãos, servem para resolver o nosso maior problema, a falta de fé, ou uma fé pequena. E é só por meio das provações que o Senhor desenvolve a fé em nós. E eu quero fechar, só lendo com vocês, a fala do nosso amigo Pedro. Porque o Pedro, ele tem um destaque nessa história, nessa narrativa. E Pedro aprendeu muito, irmãos. E agora eu quero ler a epístola que ele escreveu já idoso, experimentado, provado pelo Senhor. Eu quero ler o capítulo 1 da primeira epístola, 1 de Pedro 1. Eu ia ler o 6 e o 7 só, mas eu vou ler a partir do 3 até o 9. É um texto, irmãos, autoexplicativo. Então a gente só vai lendo devagarinho aqui para vocês entenderem o espírito de Pedro. Ele vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para... Irmãos, ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que está reservada nos céus para nós. Saiba disso. Tem uma herança reservada para mim e para você. Reservada lá no céu, guardada pelo poder de Deus. Então a herança está reservada para nós. Mas olha o que ele diz agora no 5. Para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então, a herança está guardada para nós, e nós estamos aqui guardados para a herança. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aí agora o 6 é o chave, o 6 e o 7. Nisso exultais. Nisso o quê? Nisso que a gente acabou de ler. Na salvação, na herança incorruptível, na esperança da glória, na esperança do porvir, na regeneração, na muita misericórdia de Deus. Nisso exultais. Nisso nós nos alegramos. Embora nós exultamos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Então você veja, irmãos, que tanta coisa que tem aqui, mas o que eu quero destacar é o seguinte: duas coisas. As provações, elas são breves. Demorou 9 horas lá, parecia uma eternidade, mas foi breve. E a nossa provação aqui, por mais que dure 50 anos, irmãos, é breve. É breve. Então, por breve tempo, se necessário. As provações são necessárias na nossa vida. Necessário. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecido, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra. Lembra quando os discípulos reconheceram, o que eles falam? A Bíblia diz que eles o adoraram e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. A aprovação da nossa fé redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Próximo. A quem, não havendo visto, amais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Irmãos, é nele que nós exultamos. É nele, não são nas circunstâncias, não são nas bênçãos terrenas, não é no pão, é nele.
mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro entendeu ou não entendeu? Irmãos, por que ele entendeu? Porque o Senhor, na sua graça maravilhosa, compeliu Pedro a passar, não apenas por essa aqui, mas por muitas outras provações. Por isso, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos sustente na caminhada, em nome de Jesus. Amém.